Queridos, acredito que todos já receberam a palestra de hoje. Aos irmãos que estão em casa, vai acompanhar agora. A palestra de hoje quer dizer qual o motivo que leva você a agir. A lição da mulher dos Andes. Eu quero que vocês agora abram a sua Bíblia e deixem a sua Bíblia aberta para a gente entender o que a palavra de Deus ele quer falar para nós nesta noite. Qual o motivo que leva você a agir? O que leva você a agir, pessoal? Você já parou para pensar nisso? O que faz você usar a fé é o que nós vamos aprender hoje. Para quem ainda não conhece, só para você se situar, a Cordilheira dos Andes, assim conhecida, é um lugar difícil, é um lugar montanhoso demais. Então, a palestra de hoje é essa: qual o motivo que leva você a agir? O que faz você agir? Hein, você que está em casa me assistindo, o que faz você usar a sua fé? Eu já disse aqui várias vezes, a fé, ela não é um enfeite. Está vendo aqui o trigo bonitinho? Mas a fé, ela não pode ser algo bonitinho dentro de você. Ela não pode ser um enfeite. A fé, ela tem que ser usada. O que eu mais bato aqui na tecla é sobre a fé, que a gente precisa usar esta fé. E a pergunta vem à tona: qual o motivo que leva você a agir, a acordar, a despertar? O que faz você perceber e dizer assim: olha, é o meu milagre, eu vou lutar e vou insistir, não importa aquele que venha se levantar, eu vou na guerra, eu vou batalhar, eu vou enfrentar. O que é que faz você agir? É o que nós vamos aprender aqui nesta noite. Eu quero que você abra agora a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, que está aí pedindo na sua palestra. Deuteronômio, capítulo 8 e o versículo 17. Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17. O jovem que está aí, seja bem-vindo, tá? É família tua? Irmão Edinaldo, seja bem-vindo, filho. Tá bom? Eu pensei que era meu irmão Ricardo, mas não, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17. Se possível, coloca para mim a referência aí nos comentários. Veja o que diz a palavra de Deus. Portanto, não digas no teu íntimo ou no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me conquistaram estes bens e riquezas. Nós vamos repetir. Portanto, não digas no teu íntimo: a minha força e o poder do meu braço me conquistaram estes bens e riquezas. Olhe para mim agora. A primeira coisa que você precisa identificar na sua vida é aonde está a sua força. Repito, a pergunta é: qual o motivo que leva você a agir? Para que a gente venha entender daqui a pouquinho a palestra, você tem que entender da onde está vindo a sua força. Porque se você pensa que a sua capacidade foi o resultado, a sua capacidade própria de você conquistar alguma coisa na vida, não foi. Foi Deus que te deu essa capacidade. No livro de Jó, capítulo 32, verso 8, se eu não me engano, diz assim: olha, há um espírito no homem, e esse espírito Deus faz que seja revelado. Ou seja, há um poder dentro da gente, que o próprio Deus, ele colocou dentro de nós. Há quem pensa que alguém que chega lá em cima chegou pelos próprios méritos, pelas próprias forças. Não, foi Deus que capacitou. Foi Deus que
deu a inteligência, deu a sabedoria, foi Deus que deu a força para você trabalhar, porque se Deus não tivesse dado, se Deus não dá, a gente não chega em lugar nenhum. Primeiramente, da onde vem a sua força? Sua força está vindo de você ou está vindo de Deus? Porque a tua força vai resolver coisas que está ao teu alcance apenas, mas a força de Deus na sua vida vai fazer você passar pela dificuldade e resolver os problemas da sua vida, ou a encarar os problemas da sua vida. É essa força que você precisa entender nessa noite e que nós vamos aprender daqui a pouco. Se não, acompanhe comigo a palestra de hoje. Havia uma guerra, preste atenção, leia comigo, havia uma guerra entre duas tribos dos Andes. Uma vivia na parte baixa, a outra na parte alta das montanhas. Um dia, a parte baixa foi invadida pelos povos do alto, que além de saquearem os inimigos, raptaram um bebê e o levaram para as montanhas. Mesmo não conhecendo os caminhos usados pelos povos da montanha, o pessoal de baixo, enviaram os seus melhores guerreiros para subir e trazer a criança de volta. Os homens tentaram diferentes métodos de escalada sem sucesso. Os homens tentaram diferentes métodos de escalada sem sucesso. Após vários dias de esforços, sentindo-se impotentes e sem esperança, os homens da parte baixa consideraram a causa perdida e se prepararam para voltar para a sua cidade. Olhe para mim agora. Perceba agora o que diz a palavra de Deus. Portanto, não digas em teu íntimo: a minha força e o meu poder no meu braço me conquistaram estes bens. A força daqueles homens não era um, dois, três, não, eram vários homens que se juntaram para subir as montanhas e trazer de volta a criança que foi raptada. Se você pega o homem e a mulher, eu pergunto a vocês numa ótica clara e lógica: quem é mais forte, o homem ou a mulher? O homem, em força é o homem, mas tem mulher que é bastante inteligente, é muito inteligente aqui, a força dela está aqui. Então, em força física, o homem ele é mais forte. É ou não é verdade? O homem consegue pegar 3 sacos de... Não, 3 sacos é demais, né? Misericórdia. Um já é difícil de cimento. Rapaz, vai quebrar o camarada, vai quebrar a costela dele, coluna, tudo. Mas o homem pelo menos é capaz de pegar 2 sacos de cimento. Morrendo, mas pega. Maguinho feito eu, infelizmente só pega um mesmo. Mas a mulher, ela não consegue porque é pesado. É pesado. Aqueles homens, esses homens aqui da Cordilheira dos Andes, eles são homens acostumados àquele espaço geográfico, aquela planície terrena, lugar de difícil acesso, lugar onde eles precisam ser espertos, ser ágeis. Mas perceba que mesmo depois de várias tentativas, de bolar vários métodos, eles não conseguiram nem subir a montanha, que dirá trazer a criança de volta. E eram homens fortes. Por isso que a palavra do Senhor Jesus diz no texto que a gente leu nessa noite: às vezes muitas pessoas se vangloriam nas forças do seu braço e no final não conseguem o quê? Nada. Às vezes tem gente que confia muito no braço dele e se esquece de confiar em Deus. Isso em todos os sentidos. Eu conheço que ele está vivo ainda, um pregador itinerante, que uma vez a gente conversando, ele fez assim para mim: eu já não oro mais para pregar. Você não ora, filho, tu não ora mais para pregar mais não? Ele disse: não. Eu disse: por quê, filho? Eu oro e toda vez que eu subo para pregar,
Eu fico nervoso. Eu dizendo para ele que eu fico nervoso. Eu não desço, não subo esse altar lá em cima. Eu me ajoelho lá e me ajoelho aqui. Sabe por quê? Porque eu sei, meu querido, que eu preciso de Deus. Eu sei que se Ele não manifestar a glória dele aqui, nada eu vou poder falar. Vocês vão ouvir, mas vocês não vão entender a pregação. E eu perguntei a ele: por que você não ora mais? Não precisa. Eu já fiz o teste, olha só. Eu já fiz o teste. Eu prego e a coisa acontece na igreja. Por quê? Sabe o que ele disse? Eu já estudei demais. Eu pego só um versículo e é só pregar. Aí que está o problema das igrejas. Às vezes o pregador traz muito movimento e não alimenta o povo com a palavra de Deus. Então ele faz aquele movimento através daquilo que ele entende. Ou seja, a força dele está onde? Nos estudos dele. Mas será que está havendo um mover diferente dos céus na vida daquelas pessoas que estão ouvindo? Então um camarada desse, ele está confiando aonde, pessoal? Na força do braço dele, dos estudos dele. Não sabe ele que ele precisa mais do que nunca de Deus na vida dele. Esses homens aqui, ó, eles confiaram na força deles. A força que movia eles era a força do orgulho. A força que movia esses homens da Cordilheira dos Andes era o orgulho. Não, vieram aqui, roubaram a nossa criança, saquearam tudo, nós vamos lá, mas não conseguiram. Porque quando a força ela é baseada no orgulho, na soberba, não tem como a pessoa ir muito longe, ou nem sair do lugar. Tem gente que baseia a sua força naquilo que ele já sabe, no carro dele, na casa, no dinheiro, na inteligência dele, na beleza dele. Tem gente que coloca a sua força nessas coisas. E é por isso que essas pessoas que colocam a força em coisas, a sua certeza nessas forças, elas não alcançam grandes níveis, porque acabam sendo tão orgulhosos, que acabam perdendo de receber de Deus. Aconteceu isso com Satanás, com Lúcifer, quando era um anjo de luz. O Lúcifer quer dizer anjo, que o portador da luz. Isso aconteceu com ele. Lúcifer, ele recebeu de Deus de presente a terra. A terra. Deus estendeu a terra, pessoal, de pedras preciosas, pedras afogueadas, para Lúcifer vir passar e passear por ela. Ele certa vez olhou seu reflexo nas águas e o orgulho entrou nele. Ele encontrou a força dele na própria beleza dele. Nossa, como eu sou belo, eu sou o mais belo entre todos os anjos. E o que foi que o orgulho fez com Lúcifer, pessoal? Gerou uma força nele, irmã Selene, de que ele poderia ser semelhante a Deus. Ele não queria ser Deus, aí era demais, mas ele quis ser semelhante a Deus. Orgulho. Ele colocou a força naquela beleza dele. Quando você coloca a sua força em coisas deste mundo, você se perde, querido. Coloque sua força em Deus. Deposite sua força em Deus. Alguém me perguntou esses dias pelo WhatsApp: pastor, qual é? O senhor passa por problema? Eu disse: passo. Por dificuldades? Passo. Qual é o segredo? A minha força é Deus, pessoal. A minha força é Deus. Você não sabe os turbilhões de coisas que passam na minha cabeça, mas o que me sustenta é quem? É Deus. A minha força está nele. Eu não posso colocar minha força em coisas terrenas. Eu tenho que colocar as minhas forças num Deus que pode me gerar mais forças ainda para a minha vida. Então, se tiver alguém me assistindo agora que se acha orgulhoso, melhor do que os outros, mude isso. Senão você nunca vai alcançar aquilo que Deus tem para te dar. Esses homens dessas Cordilheiras dos Andes botaram as suas forças no seu próprio braço. Agora veja o último parágrafo, pessoal, que coisa linda. Quando ele desiste de tudo, que ele dá por perdido, veja o que acontece, pessoal. Veja essa importância de força para você entender. O último parágrafo: enquanto se arrumavam para a descida,
olha só que coisa até tremenda. Viram a mãe do bebê andando na direção deles. Perceberam que ela estava descendo a montanha, que eles não tinham conseguido o que, pessoal? Subir. E então descobriram que o bebê estava amarrado às costas da mulher. Isso é o costume das mulheres dos Andes. Elas prendem seus filhos nas suas costas com os tecidos. É o costume delas. Veja, aleluias. E então descobriram que o bebê estava amarrado às costas da mulher. Como era possível? Um dos homens a saudou, dizendo: nós não conseguimos subir a montanha. Como você conseguiu, se nós somos os homens mais o que? Fortes e capazes. Veja, a força deles estava no orgulho, mais fortes e capazes da cidade. Nós mesmo assim não conseguimos. Está em negrito. Ela encolheu os ombros e respondeu o que, igreja? Não era o filho de vocês que estava lá. Deu para entender a diferença da onde vem a força? A força vem daquilo que você diz que é importante para a sua vida. Quando você encontra um foco, algo importante para quem lutar. Quando você encontra algo importante para quem lutar, então você encontrou a sua força. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já me fiz uma pergunta para Deus. Eu disse: Deus, se um dia eu te deixasse, se um dia eu caísse, eu não saberia o que fazer. Acredito eu, falando com Deus, acredito eu que eu entraria em uma depressão. Por quê? Eu não gosto de festas mundanas. Não fumo, não bebo. Tenho nojo e ânsia dessas coisas. Nunca passou na minha cabeça. O meu maior medo era trazer para Dona Elizabeth, minha mamãe, choro e tristeza. E olha que eu vim de um lugar perigoso e de um lugar favorável para que eu entrasse no mundo de criminalidades, onde eu vi armar e desarmar armas, preparar drogas. O meu medo era trazer para Beth tristeza e choro. Então eu perguntei para Deus: se o Senhor permitir que eu caia, o que é que eu vou fazer da minha vida? Não tenho o que fazer, não tenho para onde ir. Sabe por que isso? Porque encontrei algo para quem lutar. Eu encontrei algo que mantém o meu foco me chamando a atenção. Não estou entendendo, pastor. Quando você encontra o caminho do altar, quando você encontra o caminho do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, então, pessoal, é impossível você ter desejo pelas coisas do mundo. Isso eu garanto. Quando você tem foco ligado no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, então é impossível ter desejo. E mesmo que tenha desejo, que encontra seu foco do altar, luta contra isso para se libertar. É assim ou não é, pessoal? Veja só, o homem fiel, vamos botar a mulher também, a mulher fiel e o homem fiel. Quando ele é fiel, quando ele encontra o amor pela sua esposa de verdade. E não me venha com essa história de Satanás, que quem ama atrai, porque quem ama respeita o sentimento alheio. Eu não acredito nisso. Eu traí minha esposa, mas eu a amo. Eu traí meu esposo, mas eu amo. Eu não acredito nesse tipo de amor. Isso não é amor. Dê sangue na canela, mas o amor, ele não faz essas besteiras, não faz essas coisas. Amor não é paixão. Amor não é paixão. Quando você ama mesmo de verdade, dá sangue na canela. Dá sangue na canela. Isso aí eu compro briga com qualquer um. Quem respeita de verdade a sua esposa, o seu esposo,
não trai. Ah, pastor, mas é porque a minha esposa hoje está velha. Pegou um pouquinho de gordurazinha que ela come demais. Já diz o ditado: comeu a carne, roa os ossos. Não se esqueça que o corpo que você está agora aí de pé tem validade. O que eu vejo hoje em dia nessa sociedade podre é pessoas presas ao corpo. Todo mundo querendo ficar musculoso, todo mundo querendo malhar, todo mundo querendo fazer isso, todo mundo querendo fazer aquilo, todo mundo prestando atenção mais no corpo do que da própria beleza dentro da pessoa. Isso daí vai acabar, vai envelhecer, parecendo pior que maracujá, murcho. Os cabelos são pretinhos agora. Quem tem uma genética puxada para o branco, vai ficar branco também. E o que é que vai restar no final, pessoal? Somente o amor. É ou não é verdade? Porque vai chegar um tempo e um momento que ambos os corpos, seja masculino e feminino, não vai sentir mais necessidade alguma. E só vai restar o que? O amor. Então voltemos ao assunto. Quando o homem ele é fiel à sua esposa, é fiel mesmo de verdade. Mesmo que no meio do seu caminho, isso também serve para a mulher, apareça alguém que lhe chame a atenção, ele é tão fiel que guarda esse sentimento. O homem fiel, a mulher fiel faz de tudo. Dá um corte, dá uma patada, corta para um lado, corta para o outro. Não é verdade? Desvia porque ele encontrou o quê? Um foco. Qual é o foco? Ser fiel ao meu esposo, ser fiel à minha esposa. E quando você tem esse foco centralizado na sua cabeça, então você encontrou algo para que lutar. Assim funciona com Deus, pessoal. Assim é com Deus. Quando você diz que Deus é importante para você, então se tiver alguma paixão dentro de você, que essa paixão lhe chame para beber, que essa paixão lhe chame para fumar, a se prostituir, você, quem ama a Deus, começa uma guerra dentro dele, começa uma guerra dentro dela. Eu preciso me libertar, eu preciso fazer de tudo para me libertar desse sentimento. E quando você quer, pessoal, Deus o liberta. Você crê nisso? Você sabia disso? Quando você está disposto a se livrar daquele sentimento. Ah, pastor, mas tem gente que não consegue se livrar. Sabe por quê? Quer saber por quê? Porque alimentou o sentimento. E aí encontra-se o perigo. Quando você alimenta esse sentimento dentro de você, aí é o perigo. Mas quando você luta contra ele, com todas as suas forças, com toda a sua fé, então você consegue destruí-lo. Eu já vi muito testemunho de pessoas se libertarem de sentimentos que ocorreram durante os anos da vida deles. Essa mulher aqui, porque ela é diferente dos homens, que eram mais fortes e mais capazes do povo, ela tinha o que? Um foco. Qual era o foco dela, a força dela? O filho. Eles subiram, fizeram de tudo, mas como eles não tinham foco, eles desistiram logo. Mas ela subiu, sabe lá o que essa mulher passou, sabe-se lá como foi que ela fez, mas ela voltou com o filho dela. Pastor, não estou entendendo. Depois pesquisa no Google Cordilheira dos Andes. Tu vai ver que lugar terrível, as montanhas da cordilheira. E preparando essa palestra para vocês, eu fui buscar informações sobre os Andes e tentando imaginar essa mulher subindo a cordilheira dos Andes. Mas também quando ela sobe, ela traz consigo o seu filho. Não entendi, pastor. Quando você usa essa força que você sabe que não vem de você, mas reconhece que vem de Deus, pode subir a montanha dos Andes com a certeza da sua alma, que você vai descer dela trazendo o seu filho agarrado às suas costas. Não entendi, pastor. Quando você usar a sua fé, pode ter certeza que ao descer deste monte, você vai descer com a sua resposta, com a sua vitória, glórias a Deus. Mas se você fica pensando, mas é impossível, se os homens não conseguiram, eu não vou conseguir, então você não vai conseguir mesmo de verdade.
Mas quando você decide vencer, colocar em prática a sua fé, então você o que, pessoal? Consegue. Amém, queridos? Então faça como esta mulher. Olha o que ela diz: não era filho de vocês que estava lá. O que é que está em cima dessas cordilheiras dos anos da tua vida? Hein? Você que está em casa me assistindo, o que é que está em cima da montanha que você precisa ir lá buscar? Da onde está vindo a sua força, a tua capacidade está vindo de onde? Está na hora de você buscar de Deus força para a sua vida, se fortalecer dele. Deus, eu preciso, eu quero, eu necessito disso. Amém, pessoal? Eu quero que vocês levem sua palestra para casa, leia se possível novamente, entenda o versículo nessa noite e entenda aquilo que foi ministrado para a sua vida nesta noite, tá bom? Fiquem sobre seus pés, em nome do Senhor Jesus.